Olá, meus amigos e minhas amigas da GCM de São Paulo e todos os guardas municipais do nosso estado. Eu venho convidar você a acompanhar o nosso programa que está começando agora, o Fique por Dentro. Mas antes de iniciarmos nossas discussões, o Vilar tem um recadinho para você. Verdade, Evandro. Esse convite que eu faço a você é para que você inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, você vai lá no sino de notificações. Conforme você compartilha esse vídeo, mais pessoas tomam conhecimento da importância das guardas municipais no cenário da segurança pública. E lógico, deixe um like para Fique por Dentro. Neste bloco aqui, nós vamos continuar falando do momento de transição que nós estamos vivendo, né, Evandro? Sim. Então, passadas as eleições, a equipe do novo governo está tomando pé, né, tomando conhecimento das coisas, né, no que nos diz respeito imediatamente o grupo da segurança pública. Nós tivemos hoje o programa gravado aqui na quinta-feira, nós tivemos ontem, né, um pronunciamento do Flávio Dino, da equipe de transição do governo, no campo da segurança, que ele teve uma reunião com os comandantes gerais das polícias militares, né? Então, assim, isso é um evento que nós temos que ter muita atenção, né? Conforme todo guarda civil com mais de 5 anos sabe, o que nós passamos, né, na mão de alguns oficiais da Polícia Militar, não vamos generalizar, mas alguns oficiais da Polícia Militar, né? Então a gente tem que estar muito atento a esse momento que está acontecendo, né, Vendro? Com certeza, Vilar. Isso sirva também como aprendizagem, na verdade, né? Para os comandantes das guardas municipais. Os sindicatos estão fazendo sua parte, a FENAGUARDA está fazendo sua parte, junto à equipe de transição, mas os comandantes das guardas, principalmente, Vilar, das capitais, Sim. quase todas as capitais têm guardas municipais, procurem a equipe de transição, independente da ideologia política, o viés político, o seu prefeito, fale com o seu prefeito, converse com ele, prefeito. A gente tem necessidade de falar com o novo governo federal. Explique para o prefeito, tenho certeza que não vai criar muita dificuldade, até porque o prefeito vai querer no futuro verbas federais para financiar suas guardas. Então, os senhores e as senhoras comandantes precisam fazer esse contato, essa procura. Mande ofício, criem grupos de WhatsApp. Recomendo os comandantes das capitais façam um grupo e já procurem a equipe de transição do governo, futuro governo federal, do governo Lula, Alckmin, para começar as tratativas como os coronéis, os comandantes, as polícias militares o fizeram. Exatamente. Então, vamos copiar o que é de bom da polícia militar. Eu acho que tem que copiar sim. Então, essa iniciativa que eles tiveram, não sei se partiu deles, Vilar, ou se foi a própria equipe de transição que chamou, não importa. Sim. Vamos ter proatividade e ir atrás. Mas voltando ao que o Vilar falou, não podemos esquecer, né, que a Polícia Militar faz um trabalho sistemático contra as guardas municipais. Não vamos generalizar, novamente, deixar bem claro aqui, mas vou falar por São Paulo. Eu tenho 30 anos de guarda. Os que passaram por São Paulo, acho que nenhum deixou saudade, não. Saudade, não. Teve uma coisa que falou, poxa, aquele cara fez uma coisa boa para a guarda. Muito pelo contrário. Nós tivemos um anterior aí que comprou barco sem remo, sem motor e sem remo. Sem motor e sem remo, que ele comprou, instalou um projeto fake câmera, Sim. Que se você for hoje na central de monitoramento da Guarda de São Paulo, tá cheio de telas pretas lá parecendo lousa, não funcionam para nada. Exato. Aí o prefeito, por acaso, tem um negócio legal lá na Coreia, né, que ele foi, né? Foi na Coreia, eu quero igual. O que ele viu na Coreia já era para existir aqui há muito tempo. Mas, infelizmente, esse dito coronel, que não está mais aqui, fez um trabalho de destruir a guarda. A GCM de São Paulo, não é verdade, Vilar? E vou um pouco mais além, né? Para a gente exemplificar a nossa ausência deliberada de saudades, né? Num passado não muito longínquo, nós compramos um montão de munições de calibre 12 sem ter nenhuma calibre 12, né, naquela época, né? Então, por isso que eu estou dizendo num passado não muito longínquo, né? Então, esse comportamento que nós tivemos da parte de alguns oficiais da Polícia Militar que comandaram aqui, que estiveram à frente da Guarda Civil Metropolitana, faz com que nós não tenhamos nenhuma saudade deles, né? Sim. E, obviamente, do ponto de vista político agora, do novo cenário, né? Então, nós vamos, de forma lúdica, aqui vamos dizer o seguinte: o governo, que era a menina dos olhos dos militares dos estados, né, tá deixando lá a cadeira, né? Então, o que acontece? O que nós temos que ter em mente? Que eles já estão conversando com o novo governo. Então, ou seja,
para você que gosta de ficar apontando o dedo um para o outro aí, Sim, né? com essas disputinhas polarizadas em rede social. Exato. Olha, preste atenção, né? O governo que era extremamente favorável a eles está indo embora, eles já estão conversando com o novo governo. Então, nós passamos, né, o pão esmigalhado, espremido, torcido, sujo pelo capiroto, né? Nós temos que conversar com o novo governo. E é isso que está acontecendo. A FENAGUARDA está fazendo isso, né? Nós vamos falar, inclusive, no próximo bloco sobre isso, né? E o Evandro bem colocou aqui que os comandantes, principalmente das capitais, porque nós sofremos muito a pressão, né, dessas forças contrárias a nós nas capitais. Porque, normalmente, nas cidades do interior do estado, tem que haver a parceria, senão o Brasil fale. Se o estado de São Paulo, com aquela quantidade de guardas imenso que nós temos aqui, né, nós temos algumas cidades onde você tem um efetivo das guardas 3 vezes maior que da Polícia Militar, se não houvesse essa parceria lá nessas cidades, nós estaríamos vivendo um caos. Né? Segurança pública, com certeza. Exatamente. Então é óbvio que lá nessas cidades fora das capitais, fora dos grandes centros, né, existe essa parceria, porque, né, essas forças precisam das guardas municipais. Né? Então, ou seja, se você vai... eu já estou antecipando. Se você vai fazer uma crítica, porque nós estamos conversando com o governo, se o governo é do braço direito ou se é do braço esquerdo, olha para o outro lado, porque o outro lado já está conversando. A Polícia Militar já está fazendo isso. Pilar, eu queria fazer um desafio, mas não vou usar essa palavra desafio, que dá a impressão de disputa. Não é disputa. Vamos começar a mudar o tom de voz, nós temos que agregar os guardas municipais. Então você, colega que está na rede social de forma bem guerrida lá, bem presente, defendendo esses atos, esses atos inúteis, vamos usar outra palavra aí, defendendo isso, defendendo as bobagens do dia a dia, eu te recomendo a fazer com o mesmo empenho, com o mesmo esforço, um contato com o novo governo. Cobre do novo governo, com o mesmo ímpeto que você tem, defender determinados políticos aí, cobrem deles a importância das guardas. Mande mensagem. Tem diversos deputados que vão compor a base do futuro governo Lula-Alckmin. Mande mensagem, fale da sua guarda, fale da importância do trabalho nosso e deixe os políticos se preocuparem com as bobagens, as inutilidades para eles. Nós temos que preocupar conosco, nossa Guarda Civil Metropolitana, nossa Guarda Municipal. Político, de novo, vou falar o que eu já falei. Políticos vêm, políticos vão. Nós ficamos. E se nós perdemos tempo e ficar dependendo de político, nós vamos embora com eles, hein, um dia. Exato. Bem, pessoal, como o Vilar apontou no bloco anterior, vamos tratar agora do trabalho que o Sindiguardas, do trabalho que a FENAGUARDAS, do trabalho que todos os sindicatos que compõem a federação estão fazendo com com a equipe de transição do novo governo Lula-Alckmin. Essa semana nós tivemos contato com alguns membros, né? Foram diversos, não vamos elencar aqui, porque a gente não sabe quem de fato irá compor o governo, né? Porque aquela equipe é uma equipe de transição. Talvez parte daquelas pessoas não vão permanecer no governo federal. Sim. Algumas estão colaborando, são servidores de municípios, dos estados ou estudiosos, né? E nós apresentamos para eles uma minuta, uma proposta de decreto, né, para manter a condição das guardas municipais, dos guardas municipais, com relação à questão do calibre, né, que é o 9mm, .40, e o Vilar vai dar uma explicação um pouco mais técnica sobre isso, ele é mais especialista do que eu, sobre essa proposta de minuta, né, Vilar? Então, a parte dos calibres é até fácil, né, Evandro? Porque, veja bem, nós tivemos um avanço nesse governo, que não foi um avanço direcionado a nós, porque nós estávamos, vamos dizer assim, no mesmo barco dos CACs, né? Dos CACs e tal, porque, assim, as polícias, né, civil, militar, federal, rodoviária federal, estão sendo tratadas, né, até o governo atual de uma forma, estão nos tratando diferente das outras polícias, né, até esse momento. Nós vamos ver agora daqui para frente, né. Então, o que acontece? Nós precisamos, dado o anúncio do governo, que vai mexer nos decretos de arma, nós precisamos antever, né? Antever e criar a nossa salvaguarda. Então, qual é o argumento que nós temos
para falar por que nós precisamos de ter esses equipamentos. Óbvio, quando você pega aí, hoje eu vi inclusive uma matéria, né, da Receita Federal, fez uma apreensão de munições do calibre 500. Nossa. Né? O calibre 500 é um calibre de revólver restrito. Né? Então você imagina, um revólver restrito é um canhão de mão. Né? Então, ou seja, tudo indica que estava vindo lá do Paraguai, entrando no Brasil para ir para algum lugar aqui dentro do Brasil. Né? Na reportagem mostrou lá as caixas CBC e tal, tinha código de barra, então acho que é mais fácil identificar a origem dessa munição. Mas o que nos interessa, para você que nos assiste, está sentado dentro de uma viatura, é que esse calibre 500 não seja usado contra você. Né? E que, se eventualmente, né, o grupo criminoso, aquelas pessoas criminosas que vão atentar contra a sua integridade física, você tenha capacidade de se defender. Então nós avançamos, isso é fato, né? Avançamos no uso de calibres, equiparar, vamos dizer assim, com aquilo que a criminalidade tem acesso, nós precisamos garantir, ou seja, 9mm, que a Guarda Civil Metropolitana está adotando como seu calibre, né? Algumas guardas municipais utilizam .40, né? E, no caso de armas longas, carabina, algumas guardas, inclusive a Guarda Civil Metropolitana, o 5.56, né? Que são carabinas, a gente tem que deixar isso muito claro. Às vezes as pessoas que não têm conhecimento, não, é um fuzil. Se você pegar uma Safir T14 e olhar ela, que é um calibre 36, e o calibre 36 pela CBC é para caça de pombo, a Safir T14. Se você olhar, aparece um R15. Então alguém vai ver o guarda portando lá, que existe algumas guardas que ainda tem essa Safir T14, né? Guarda de Campinas, se não me engano, tinha. Então o que acontece? Eu falo, não, tá de fuzil. Então é a munição que a CBC classifica para a caça de pombo. Então, né? É apenas uma arma longa. Imagina, né, contra uma chapa de aço, por exemplo. Vai fazer um arranhão na chapa de aço, né? Então você imagina que nós, guardas civis metropolitanos, guardas municipais aqui do estado de São Paulo, do Brasil, quando nós somos atingidos pela mesma arma que atinge o policial militar, o federal, o rodoviário federal, o que sai de dentro é exatamente a mesma coisa, é sangue. Né? Então, nós precisamos ter o equipamento para que possamos nos defender. Essa minuta, o jurídico da FENAGuardas, né, fez um apanhado, né? Rascunho. Ou seja, o decreto 5123, que está extinto, ele tinha algumas coisas ruins e outras boas. Nós tiramos as ruins, pegamos as coisas boas que foram acontecendo ao longo dessa colcha de retalhos de decretos sobre armamento e vamos encaminhar para o governo, né? Já encaminhamos, inclusive, né, para a equipe de transição. Porque nós precisamos garantir o que nós temos até hoje e, óbvio, né, buscar mecanismos de melhora para a nossa categoria. Nós sempre precisamos ter acesso ao que há de melhor em tecnologia. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Se em algum momento da história mundial não tiverem mais armas de fogo, vai haver alguma arma que vai ser usada contra o outro. Isso é fato. Isso é da história humana. Isso. Então nós precisamos ter... Começou no TACAP ou até né? antes. Se nós voltarmos no tempo e o escudo precisa ser lá, como é que chama aquela... Vamos usar o casco da tartaruga, nós vamos brigar para ter o casco da tartaruga. Coitada da tartaruga, né? Então, eu tô voltando aqui no passado, né? Se não tiver mais arma de fogo, alguma coisa vai ser arremessada contra o adversário vai ter que ter uma defesa. Isso é fato. Então, nós vamos continuar defendendo. Foi feito esse encaminhamento. Um ponto muito importante que eu vi, que por ignorância minha, é a extensão do porte para todo o território nacional. Isso depende da mudança da Lei 10.826. Então, era um pouco mais complicada. Né? É uma coisa mais complicada. Agora, ou seja, o porte de arma no âmbito do território do Estado, da Guarda Municipal, nós já estamos pedindo, porque isso já, vou dizer assim, já existe para a Guarda da capital e das cidades com mais de 500 mil habitantes. No caso da ADI, transformou guarda em todas são iguais, não existe diferença de guarda. Então aquilo que se aplica para a capital tem que se aplicar para todas as cidades. É o que nós já estamos pedindo para a equipe de governo, né? Isso é uma luta constante, né, Vilar? Pessoal, a gente tem que entender, a gente fica tão angustiado, né, com a mudança de governo, sim, que esse governo de pronto resolva todas as mazelas que nós sofremos ao longo dos anos, do último governo. Como bem pontuou o Vilar, o decreto que foi regulamentado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro
nunca foi direcionado para as guardas municipais. Nunca foi. Sempre fomos tratados como um agente de segurança pública de segunda classe, de outra categoria. Terceiro, eu diria. Terceira, até diria, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter que continuar agora esses 4 anos, serão 4 anos, falando com o governo federal, falando com a nova composição do Congresso Nacional, que é Câmara dos Deputados e Senado, para fazer essas mudanças. Uma delas, essa que o Vilar apontou, que é a relação do porte em âmbito nacional, que precisa mudar 10.826, são projetos de lei que serão construídos. Mas precisamos, num primeiro momento, já nos antever, como eu já disse aqui, a primeira movimentação do governo, que é com relação a suprimir o armamento do pessoal dos CACs aí, que eu nem sei o que eles vão fazer. Pouco importa para nós, enquanto representante das guardas municipais, presidente do sindicato, diretor da federação, os CACs é que tem que preocupar com isso aí, não somos nós. A nossa preocupação é aquela guarda que trocou todo o equipamento, São Paulo trocou todo o equipamento, parece que Curitiba trocou o equipamento também, o armamento. Se eu não estiver enganado, Belo Horizonte, os colegas podem me corrigir aqui depois nos comentários, mas diversas outras guardas municipais, e a gente não pode ter um revés nesse momento. Mas temos que antecipar, porque o governo tem muita coisa para fazer, né, Vilar? É a criação do Ministério da Segurança Pública, como manter o Ministério da Justiça, é questão econômica, então é muitas coisas envolvidas para gerir um país, né? E, de novo, essa equipe lá pode ser que alguns fiquem, outros não, e a gente vai ter que ter continuando o contato. Eu só queria falar uma coisa com o armamento, pessoal. Eu vou falar que me preocupa muito esse número imenso de armamento na rua. Nós tivemos um caso fatídico, onde um criminoso, um bandido, um canalha, um calhorda, que se chama Roberto Jefferson, que está preso, e lá ele tem que ficar preso até o fim da vida dele, eu acho, do meu ponto de vista. Lá é o melhor lugar para ele ficar, a cadeia, senhor Roberto Jefferson, é o seu lugar de convívio, desde que também não se relacione com outros presos, que talvez nem os outros presos vão querer ele ali. Mas ele atirou, pessoal, ele deu rajada de tiros, né, deu diversos tiros contra uma viatura policial. Isso não é pouco não, pessoal. E ele já falou diversas vezes em agredir guardas municipais. Estamos esperando o quê? Que essas milhares de armas aí que tem espalhado aí, que façam o mesmo com uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Municipal. Eu não quero isso, não. Minha esposa é Guarda Civil Metropolitana, trabalha no operacional. Eu não quero ter a notícia que ela pegou, tem uma rajada de uma pessoa despreparada, que preparado para portar arma na rua, são os agentes de segurança pública e os guardas municipais. Que nós passamos por grande fiscalização, controle, e isso nós estamos levando para a equipe de transição, que das categorias de segurança pública, você guarda civil metropolitana, você guarda municipal, é o profissional que mais tem exigências para portar uma arma. Não esse bandido criminoso que tem que apodrecer na cadeia. Não tem outro nome para esse Roberto Jefferson, que atirou contra uma viatura da Polícia Federal, que poderia ser da guarda. Sim. Pessoal, agora nesse bloco nós vamos tratar agora de assuntos regionais, um assunto para os guardas civis metropolitanos aqui na cidade de São Paulo, que é as nossas demandas do dia a dia, né, Vilar? Nós temos muitas questões internas aqui na gestão de São Paulo para resolver, e a diretoria do Sindiguarda São Paulo está sempre presente, atenta, né? A gente tem que se desdobrar, né? Se preocupar um pouco lá em âmbito nacional, mas também não pode esquecer aqui São Paulo, porque afeta dia a dia nossos colegas, né? O Vilar mesmo, semana passada, participou de uma audiência pública na Câmara Municipal para falar sobre o orçamento. Houveram algumas propostas de alguns vereadores, né? Sim. De ter uma audiência pública para tratar especificamente do orçamento da nossa secretaria, Secretaria de Segurança Urbana. E o desenrolar dessa história, né, é que nós teremos amanhã, o programa é gravado na quinta-feira, hoje dia 24/11. Com certeza, quando você vê esse programa, vai ter a vitória do Brasil garantida, né? Que hoje tem jogo do Brasil, acho que às 13 horas, 14 horas, né? Por aí. E o Vilar, Márcio, Rademacher, vão participar de uma reunião amanhã, na sexta-feira, na SMSU, né, Vilar? Exatamente. Então, entre outras pautas, nós vamos tratar da novela, da periculosidade e do adicional noturno calculado errado, né? Para nós é muito claro que quem tem direito de receber está garantido que é retroativo a 1º de maio, né? Está bem explícito na lei, né? Então, o lado positivo é que você vai ter
a entrada do dinheiro, lado negativo, que a prefeitura vai tomar uma parte desse dinheiro. Imposto de renda. Por causa do imposto de renda, que é aquela coisa que nós já falamos. O imposto de renda retido do servidor público, ele não vai para o governo federal, ele é transmitido para o IPREM, no caso o FUNPREV, né? Que é a divisão lá dos dois fundos, né? O FUNFIN nós estamos hoje, e o FUNPREV, os novos guardas, quando entrarem, vão entrar no FUNPREV. O concurso também. Sim. Parece que não anda, né? Parece um capítulo da novela, tá ali, né? É um apêndice do capítulo da periculosidade do adicional noturno, né? Se depender da velocidade que anda aí, quando mais pessoal entrar, vai ter que chamar mais um outro grupo, porque teremos aposentadorias, né? Exatamente. Então nós vamos tratar desses assuntos. Outro assunto que foi muito, assim, nós vamos conversar também, é porque como nós tivemos esse contato na Câmara, né? Então eu volto a frisar, né? Lá no passado, no ano passado, nós falamos de orçamento, ficou aquele grilo, né? Cri, 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 cri. Nós falamos de orçamento esse ano, alguém já levantou a cabeça. Não, vamos discutir, vamos chamar uma audiência para tratar especificamente do orçamento da segurança urbana. Ele é compatível? Ele é do tamanho que a cidade precisa? Ele é do tamanho, se encaixa na necessidade do principal órgão executor da política de segurança urbana do município de São Paulo, que é a Guarda Civil Metropolitana? Então nós vamos tratar numa audiência pública. Então, ou seja, nós falamos lá, ninguém não deu muito ouvido, nós falamos agora, já levantou a cabeça, nós vamos conversar com a SMSU, né? Aquilo que eu falei lá na audiência pública, né? O diálogo com o secretário adjunto está sendo muito bom. Agora, além de ser bom, ele precisa ser produtivo. Sim. Né? Conversa é boa. Tem que ter resultado. Podemos ficar aqui o dia inteiro conversando no YouTube, né? Aqui. Mas qual é o resultado prático, né? Então nós vamos ter essa conversa. Obviamente, nós já estamos, nosso jurídico já está analisando medidas jurídicas que possam ser tomadas se porventura não houver um prazo, tipo assim, beleza, mas quando é que vocês vão dizer sim ou não? Porque a primeira pergunta é o seguinte, ó, vai pagar? No caso do adicional noturno, tá errado, vocês estão vendo que tá errado? Vocês concordam ou não? Vai corrigir como? Quando? Né? Então, ou seja, se não houver um prazo para essas demandas, nós vamos ser obrigados a judicializar. Exato. A parte ruim de judicializar é porque aí a gente entra no prazo da justiça. Né? É uma coisa que já não está mais nas mãos do sindicato e, obviamente, não está mais na mão do administrador público, porque foi para a mão da justiça, né, Evandro? Sim, e aí a gente sofre daquele mal que é o mesmo de uma ação dos 81, ação do 62, que perdura por décadas. E a gente não quer isso. O entendimento nosso, pessoal, está na lei. A lei é bem explícita aí. Vamos cumprir a lei e entender de forma mais justa para quem? Para o servidor público, para quem trabalha para a cidade de São Paulo, para a população. É simples. Talvez o que está faltando da mesma maneira, né, com relação ao chamamento dos 1.000 colegas que estão ingressando, é vontade, ou proatividade, iniciativa. Alguma coisa está faltando de alguém para falar e definir, ó, periculosidade vai ser isso, o adicional noturno vai ser isso, e vai retroagir a 1º de maio. E pronto, pacifica. Até porque o Guarda Civil Metropolitano, o Guarda Municipal, no caso aqui é o GCM de São Paulo, o GCM de São Paulo, ele tem muita coisa para se preocupar na rua. Ele não pode ficar se preocupando com se vai receber, deixar de receber. É criar um estresse a mais para o profissional, para o trabalhador, que deveria ser evitado pelos gestores, né? Infelizmente, os nossos gestores ficam muito amíngua, muito perdidos na última hora. E aqui eu vou até fazer um comentário, Vilar, de um assunto também que me deixou surpreso. A questão da bereta, que é uma coisa que está enrolado. Óbvio, agora é a Polícia Federal que tem que resolver, beleza. A gente entende, é outro órgão, é um órgão federal. Só que para ela vir para o Brasil, teve erros na nossa secretaria. Teve erros na nossa secretaria que nem sabia da ata de registro de preço dessas beretas. Inclusive foi o Sindiguarda São Paulo que alertou. Secretaria, tem uma ata de registro de preço do governo federal para aquisição de bereta a preços módicos, né, porque uma bereta custa mais de 10 mil reais, né? E a aquisição acho que foi R$ 2.300 a unidade. Menos de 3 mil reais. Foi um valor bem pequeno ali, que ia passar despercebido, porque a nossa secretaria, de novo, naquela morosidade, alguém está falhando na organização e no dinamismo
que requer do agente público princípios da Constituição. A eficiência, não está tendo eficiência nenhuma, Eu vou dar nem eficácia. Vou dar um spoiler aqui. Pode? Eu vou dar um spoiler aqui. Se nós tivermos que entrar com alguma medida judicial, você pode ter certeza que vai ser contra a autoridade que tem lá o poder, né? Então a autoridade máxima da prefeitura é o prefeito. Aí depois vem o secretário e tal, mas alguém no meio do caminho ali, né? Tem um papelzinho na mão, precisa dar um despacho para as coisas andarem. Nós vamos entrar contra essa pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, na época do concurso da 13768, né? Então, alguns alunos lá, alguns candidatos né, no concurso interno, tá? Concurso interno. Isso. E aí eles ficaram de fora, eles entraram com a medida judicial, e aí, assim, houveram algumas medidas que elas eram genéricas. Olha, prefeitura, põe o cara para dentro. Não, beleza, põe o cara para dentro. Senta na calçada aí, na sala de aula você não vai entrar. E aí o que acontece? O mandado de segurança do Sindiguardas falou assim, olha, o instrutor que impediu o cara de ter acesso à aula, esse vai pagar multa de 100 mil reais por dia. Né? 100 mil, 10 mil, nem lembro quanto que era valor, lá. Né? Era alguns mil que no bolso do instrutor vai fazer uma diferença. Qualquer mil incomoda. Né? Então, ou seja, é o spoiler aqui. Então, você é autoridade, né? Você é autoridade que está causando problema, é você que vai estar lá no papel da justiça, né? Então, é um spoiler, né? A gente quer conversar, a gente quer dentro da medida do diálogo resolver, né? No caminho do diálogo resolver. Se o diálogo não resolver, nós vamos tomar essa medida. Bem, de qualquer forma, novamente, né, vocês vão acompanhar o nosso programa, fique por dentro. Na próxima semana, muito que provavelmente não irei estar participando aqui, talvez seja o Vilar e o Márcio, com algumas notícias dessa reunião que ocorrerá amanhã na secretaria. Então, de novo, sempre acompanhe nossos programas, que sempre traremos informações com algum conteúdo e veracidade para você. Evandro, nós estamos buscando, sempre nós buscamos novos benefícios, né? Prova é que nós temos o nosso plano de saúde, que nós conseguimos negociar, manter o valor ainda que estava no ano passado, aliás, valor esse que está desde o início do plano. Sim. Né? Desde o início do plano. Então já passamos, o plano está com o terceiro ano, né? Terceiro ano já consecutivo. E nós conseguimos manter ainda o mesmo valor desde o início desse plano de saúde. Então nós buscamos incessantemente lutar para ter melhor condição de vida para o guarda, seja através do salário, seja através das condições de trabalho e, obviamente, fornecer algum serviço para o nosso policial da Guarda Civil Metropolitana de boa qualidade no menor preço possível, né? E você tem uma boa notícia para isso também, né? Bem, pessoal, saúde é o objetivo maior da entidade sindical. A saúde sua, dos seus familiares, ela é importante. Além do plano de saúde, nós estamos finalizando, então temos uma boa notícia, já finalizamos, na verdade, agora nós estamos na fase dos processos burocráticos, né, para a gente levar a você um plano odontológico com um valor muito acessível. Um plano odontológico, uma grande rede de profissionais credenciados para que você e seus familiares tenham condições de ter uma saúde bucal de primeira qualidade. Talvez as pessoas, poxa, mas demorou, tal, tinha dentista no sindicato. Nós mudamos a política com relação ao tratamento dental, até para facilitar você, colega, que às vezes mora na periferia da Zona Sul, lá no extremo da Sul, no extremo da Leste, que o acesso à sede do sindicato às vezes fica difícil, a gente sabe disso. Sim. Então, a gente tem que facilitar. Para os seus filhos também, às vezes tem que ir trabalhando, você tem um adolescente que não vai se deslocar toda a cidade para passar no centro, né? Exatamente. E não fica preso também a um único profissional, né? Porque às vezes você tem um profissional próximo da sua casa, que às vezes você já trata há alguns anos, e ele provavelmente vai estar credenciado por esse plano odontológico para dar um atendimento da comodidade e tratar da sua saúde. Então, eu vou pedir para vocês um pouquinho só mais de paciência, que talvez na próxima semana já temos algo mais substancial para trazer para vocês com relação aos valores, mas pode ter certeza que é um valor muito pequeno, um valor módico, entendeu? Para que você tenha essa saúde bucal em complemento à sua saúde geral, né? Exato. Que é do Biosaúde, para você, Guarda Civil Metropolitano, sua esposa, seu esposo, seus filhos, vai ser muito bom.
Pessoal, o programa está sendo gravado no dia 24 de novembro de 2022, quer dizer, nós estamos chegando no final desse ano, um ano conturbado, né, do ponto de vista político, é um ano para nós aqui da equipe do Sindiguardas, principalmente da parte dos funcionários, também bastante conturbado, né, nós fizemos no final do ano aqui essa renegociação muito vantajosa, né, do Plano Biosaúde, para os nossos colaboradores, né, as pessoas que trabalham no Sindiguardas, bastante trabalho, né, bastante estresse. E aí, assim, nesse final de ano, acreditamos que nós não vamos ter muita intercorrência política, porque tudo vai depender do Novo governo? novo governo, pro ano que vem, nós vamos entrar com algumas datas de recesso no finalzinho do ano. Nosso presidente vai dar essa informação para você. Bem, pessoal, é necessário, todos nós, né, precisamos recarregar as baterias, né? A gente precisa de um tempinho de sossego, de paz, para continuar a nossa atividade sindical. Às vezes algumas pessoas não têm o conhecimento, é uma atividade muito intensa, precisa ter muita dedicação, a dedicação praticamente é 24 horas por dia, tanto dos diretores, que nós somos guardas civis metropolitanos, quanto dos funcionários, nossos colaboradores, que realmente se dedicam muito para atender você da melhor forma possível, para dar qualidade na prestação de serviços que o sindicato põe à sua disposição. E final do ano é um período onde as pessoas começam a puxar o freio, diminuir o ritmo, e o sindicato, como forma de reconhecimento pelos trabalhos dos nossos colaboradores, nossos funcionários, e também porque diminui realmente a demanda, nós vamos entrar em recesso na última semana de 2022. O Sindiguardas vai abrir até o dia 23, meio-dia, que é numa sexta-feira, e vamos retornar normalmente no dia 2 de janeiro, a partir das 8 horas, na sede do Sindiguardas São Paulo. Isso também não quer dizer que o trabalho dos diretores em questões emergenciais, em questão envolvendo ocorrências, né, que precisem do auxílio jurídico, alguma fatalidade do nosso social, a gente vai estar, sempre estamos, né, na verdade, estaremos sempre 24 horas à disposição de você, filiado ao Sindiguardas. E aí tem o número lá dos diretores, pode entrar em contato nessas emergências. Com relação à sede, fecharemos dia 23, meio-dia, retornaremos dia 2 de janeiro, a partir das 8 horas. E já antecipando o nome dos profissionais do Sindiguarda, lá dos funcionários, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para você e toda a sua família. Pessoal, mais um programa, fique por dentro, que chegou ao final, com informações para que você, guarda civil metropolitano, guarda municipal, tenha condições de enfrentar o dia a dia da sua árdua atividade, que é ser guarda municipal. E nós vamos pedir um favorzinho para você fortalecer o trabalho do Sindiguardas e fortalecer o canal aqui no YouTube, para que você que não é inscrito se inscreva. Você que já é inscrito, quer receber lá no seu celular, acione o sino de notificações. Compartilhe, importantíssimo isso, e fique por dentro.